Graça e paz nessa hora a todos que estão me olhando. Quero falar para vocês como devemos nós cuidar dos nossos filhos. Como devemos cuidar deles quando eles nascem, quando eles começam já, passa a ser uma criança, passa a ser adolescente ou um jovem e passa a ser um adulto. Como nós podemos ensinar ele o caminho que ele deve andar? A palavra de Deus já fala em Provérbios 2:26. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E a mesma, com o passar dos anos, ela não se desviará. Provérbios 2:26 fala desta palavra. Quero falar para você que a igreja não vai fazer teu filho ser um cristão. Você levar ele desde quando ele nasceu, não vai. Porque você precisa conversar. Você precisa orar com teu filho. É um ponto forte. Pegar na tua casa, entrar todo dia, chamar teu filho para orar e ora por ele. Abençoa ele. Profetiza sobre a vida dele, porque você é o líder da casa. Você é a mãe, você é líder, você é o pai, você é o líder dele. A palavra de Deus fala: instrua seu filho o caminho que ele deve andar. Em Efésios 6:4, a palavra de Deus nos fala: pois não provoquem iras com seus filhos, antes criem segundo a instrução e o segundo conselho do Senhor Deus. Efésios 6:4 fala isso. Não vamos provocar a ira. Vamos ensinar como a palavra de Deus nos fala. Não vamos ensinar com nossa raiva muitas vezes. Não vamos amaldiçoar nossas crianças, não vamos amaldiçoar. Não, vamos abençoar. Mesmo que muitas vezes é difícil abençoar, que está fazendo de tudo que é coisa de errado, abençoa, porque ele vai ser bênção na tua vida. Porque outro ponto que você tem que fazer é falar com o teu filho com a igreja. Fala para a igreja com o seu filho do lado dele. Se do lado dele está a mão, ore junto com ele. Quando ele está na casa do pai. É um outro ponto. Sabe por quê? Você é o espelho do teu filho. O teu relacionamento com Deus, você que é pai, é o espelho dele para Deus. Se você não tem relacionamento, ele não vai ter relacionamento, mãe. Porque ele não vê teu relacionamento. Ele só vê você na igreja com teu relacionamento. Não adianta, a igreja não é ponto de você ser cristão. Ponto é você seguir o que está escrito na palavra lá, você se renova dentro da casa de Deus, porque você precisa congregar. Mas ser cristão, você é tratado no teu trabalho, na tua casa, na tua escola, aonde que você estiver, você é tratado para ser um cristão. No seu dia. Em Deuteronômio 6, e versículo 6 e 7, que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine com persistência os seus filhos, converse sobre elas, quando estiver sentado em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Sabe o que está querendo dizer? Instrua teu filho a todo tempo. Quando você estiver sentado na tua sala, instrua teu filho. Quando você estiver sentado na mesa, na cozinha, instrua seu filho a orar. Instrua teu filho a agradecer a comida que eu dei para ele. Instrua teu filho a ter gratidão pelo automóvel que eu tenho. Instrua teu filho a agradecer a escola que eu tenho para ele, a condição para ele estudar. Instrua teu filho a agradecer a vida que eu tenho aos teus pais, a que eu tenho para ele. Você tem que instruir, você tem que ensinar todo o tempo. A palavra de Deus aqui fala: quando estiver andando, ou sentado, ou no caminho de algum lugar, você tem que ensinar teu filho. Não há lugar para você ensinar. Qualquer lugar é uma escola para você que é um pai, para você que é uma mãe. Em 2 Timóteo, versículo 3, versículo 15. Porque desde criança você conhece as sagradas letras. Olha o que está escrito. Que são capazes de torná-la sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você, que desde criança você já começa a se tornar sábio, sabido a entender de Deus. Porque você está sendo instruído pela palavra.
Pais, instrua teu filho. Esta é a palavra que eu estou querendo dizer para você. Instrua teu filho para que depois que ele cresça, ele não vá para a prostituição, ele não vá para as drogas como está hoje. Levamos os filhos desde colo enquanto estava amamentando para a igreja. Mas ele cresce, ele sai da igreja para as drogas, para a prostituição. Porque ele nunca foi instruído, ele só via o homem pregar, ele só via falar, porque não tem discipulado, não tem ensino. Quero falar para você que o ensino torna o homem sábio das coisas que não são sabidas para o homem. Quero falar para você, se você nega a falar para o teu filho a verdade, nega a falar para o teu filho não fazer tais coisas, para não machucar o coração dele, é porque você não ama seu filho. A palavra de Deus fala em Provérbios 13:24, fala: quem negar a castigar seu filho, não o ama. Quem ama tem êxito, tem que discipliná-lo. Sabe por quê? Tu quer disciplinar, você que ama, quer disciplinar teu filho a andar no caminho certo. Mas quem não ama, deixa o filho fazer as coisas erradas. Por quê? Quer agradar. Deus ele não agrada o filho que está errado, não. Ele corrige porque ele te ama. Quero falar para você, assim você também, homem, para assim é você, mulher. Não queira você apenas agradar os teus filhos, você mulher, você homem. Tem a hora que você vai ter que falar, não, isso não é para ti. Eu te ensinei. Bebida não é para ti, filho, está na palavra de Deus. Porque instrua o caminho que ele deve andar. Não leve apenas ele para a igreja, mas ele tem que estar na igreja. Mas ensine dentro da tua casa. Porque a igreja é a tua casa. Pai e mãe, se tem muita intriga, que igreja que ele está vendo? Uma discórdia. Se ele está vendo mãe traindo, marido e esposa traindo, e o marido traindo, vice-versa, que espelho que ele está vendo? Ele vai seguir o mesmo caminho. Ele não vai ver o amor, ele não vai ver a paz na sua casa. A gratidão a Deus ensina. O jovem a adorar a Deus ensina. Adorar a Deus nas simples coisas dessa terra. Até pelo ar que ele respira, ele vai agradecer a Deus, porque ele sabe que isso provém de Deus. Um outro ponto que tu deve ensinar ao teu filho a ser como um bom samaritano, ajudar sem querer nada em troca. Você tem que ensinar ele a amar o próximo, senão ele não vai ter amor por ele mesmo. Como a palavra de Deus fala, ensine teu filho o caminho que ele deve andar. Eu quero falar para você, se você não ensinar hoje o teu filho os caminhos, como a palavra de Deus fala, o mundo vai ensinar para ele lá fora a vida do mundo. E ele vai gostar, porque ele não conheceu as coisas de Deus, que é muito melhor para ele. Eu vou falar para você, homem, para você, mulher, cuide do teu relacionamento com Deus, cuide do teu casamento, cuide da tua casa, porque você, homem, você, mulher, é o espelho para a tua casa. Você é o espelho para o teu filho, você é o espelho para que ele cresça. Ele vai se espelhar em você na igreja, ele vai se espelhar em você no seu trabalho, tudo que você faz, porque o pai é o herói do seu filho. Quando ele cresce, ele continua sendo aquele pai, aquele super pai, tudo tu chega perto, ele fala. Eu quero falar para você, mãe, você também é a mesma coisa. Então seja o espelho para seu filho. Mais uma coisa que eu quero falar para você para terminar: ensine a liberdade de Deus para seu filho, mas ensine a liberdade com responsabilidade das coisas certas e das coisas erradas. Porque a palavra de Deus fala que tudo é lícito, mas nem todas as coisas convém o homem a fazer. Porque o Espírito Santo, se tu ensinar teu filho a andar com o Espírito Santo, ele vai ensinar ele a andar nas coisas certas. Porque quando ele for para você algo errado, o Espírito Santo vai ensinar. Vai falar, não, você não pode tocar aqui. Eu quero falar para você nesta hora: a educação do teu filho não é na igreja, é na tua casa. A igreja não forma grandes pastores. Um pai vai gerar o maior líder na tua casa. A igreja, ela tem que ensinar, mas o maior ensino
para seu filho estar dentro da tua casa. Teu filho só vai sair das drogas, muitas vezes quando nós mudarmos. Teu filho só vai mudar a história quando nós começar a ensinar eles desde pequeno. Vou falar para você, não deixe que essa palavra que eu estou falando para você, que vai ter um filho, ensina ele desde pequeno, para que ele ande segundo os conselhos de Deus, para que ele venha prosperar, para que ele venha ser um grande líder com êxito sobre esta terra, um avivalista, maior que Billy Graham, maior que Ben-Hur, maior que grandes homens de Deus que passaram por aí. Eu falo para você porque nós somos líderes e líderes por excelência. Então devemos ser líderes por excelência na nossa casa. Você que não tem cargo na igreja vai falar, mas eu não sou líder de nada. Você é líder do teu filho. Você, mulher, é líder do teu esposo porque você é esposa. Você faz parte do ministério do teu marido. Ah, mas ele não é pastor, ele não é nada. Mas você lidera a tua casa junto com o teu marido. Então, vocês devem vencer juntos nesta batalha, ensinando desde pequeno o caminho certo, ensinando que a palavra de Deus em Deuteronômio 6, versículo 6 e 7, voltando para terminar, que todas as palavras que hoje eles lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com a persistência a seus filhos, converse sobre elas, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Como eu falei, por todo o tempo você tem que instruir teu filho os caminhos de Deus sobre a vida dele. Quero falar para você, instrua teu filho o caminho que ele deve andar, instrua, que tu vai ver a mudança na tua casa. Aproveite quando teu filho é criança, quando ele é pequeno, aproveite que este é o tempo de você formar um grande líder. Um grande abraço para você, do pastor Fábio Ribeiro, para você e para sua casa, em nome de Jesus.